obrigada ao movimento Pedagogia das Virtudes, o que muito me honra ter sido convidada para este encontro, neste dia tão especial, que é o Dia Mundial da Água. Podemos até pensar, Regina, que este dia tenha sido criado por aqueles muito que perguntam o que é a água. Mas eu acredito, estou certa, que assim como aqui, em muitos lugares, existem muitos que perguntam quem é a água, pensando na água como sujeito, como elemento sensível, como elemento especial de diálogo entre o céu e a terra. Então, depois do poema de Regina, que muito nos tocou a todos, eu vou continuar nesta indagação de quem é esta senhora, quem é a água, né? Dentro e fora de nós. Bom, tem um pequeno poema sobre a água, líquida, sólida, gasosa, em todos os seus estados e em estado de graça, a água interage com o ser do lugar. Então, podemos pensar que esse é o elemento da relação. Esse é o elemento magnético que, pela sua capacidade plástica, sua capacidade fluida, a sua capacidade de receber, de acolher, seja o elemento por excelência do estado de graça. E eu acho que todo estado de graça é um estado virtuoso. Acho que a virtude não é uma qualidade de cada um de nós. A virtude, ela emerge quando a gente se religa ao nosso próprio ser, à nossa própria deidade, se religa a todo o cosmo, nos sentimos uma centelha viva dele, nós aí nos tornamos seres virtuosos, porque vibramos em uníssono com o todo. E, ao mesmo tempo, o fazemos por uma escolha nossa. É muito bonito o ser humano, especialmente por essa capacidade de fazer escolhas. A gente podia replicar, vamos dizer, seguir o ritmo da vida. Ontem eu pensava sobre a função nossa, humano, por que estamos aqui? O que fazemos aqui? O universo, o planeta é tão lindo, tão perfeito no seu próprio caos e na sua ordem. Por que estamos aqui? Eu acho que a nossa missão é ser jardineiros, ou seja, é fazer emergir mais beleza ainda dessa natureza tão bela, tão perfeita que nos habita. Então, como jardineiros do mundo, capazes de fazer poesia. Diz Novalis que é como poeta que o ser humano habita o mundo. E o poeta é um criador. O poeta é capaz de fazer emergir algo inédito que não havia ainda, né? Um poema é como uma criança. Um poema é como uma criança. É uma criação. É uma possibilidade de renovação extraordinária do humano, que toda criança traz. Então, a água, né? Esse ser de muitas virtudes. Regina perguntava no poema por que um ser como a água, que recebe tanto impurezas, continua a manter a sua essência, né? Que coisa bonita. Às vezes me incomoda o termo puro como uma espécie de eugenia, de achar, entendeu, esta pureza que me diferencia do outro. Mas a água traz uma pureza diferente. É a pureza que me irmana com o outro. É a pureza da mistura, é a pureza do acolhimento. É bem diferente. E a gente passa a louvar a virtude do encontro, a virtude da cooperação. 3 virtudes, 3 características sensíveis: religa, reata, reúne. É isso que a água faz o tempo todo. O que faz um pequeno curso d'água quando busca caminho pelo relevo, seguindo o curso da gravidade, vinda do céu, né? Redondinha vinda do céu. Aí chega aqui, a gravidade é forte. E a gravidade,
ela trabalha com peso, com a linha reta. E a água é redonda. Aí ela traz os meandros e os movimentos sinuosos que nós podemos lembrar hoje. Eu convido a vocês a olhar essa sinuosidade por toda parte. Olha as árvores que enfeitam as ruas de Brasília. Olhe as pequenas sementes. Olhe, perceba a circulação dentro do nosso corpo. Que coisa extraordinária. É a senhora da sinuosidade, da adaptação. Veja só, a água, ela não anda, ela não move se não tiver temperatura diferente. Não é interessante isso? Tem que ter quente e frio. Essas correntes todas, elas trabalham a relação da oposição complementar. Isso nos ajuda a pedagogia das virtudes a acolher, não é aceitar, não é tolerar a diferença, é acolher a diferença. Quando a gente pensa na água, é o elemento, não tem forma, é fluido, é diferente do ar. O ar a gente não vê, né? A água já tem uma visibilidade. O movimento do ar é o mesmo que se encontra na água. É o elemento de mediação entre a dureza da terra, e a dureza da terra é importante, é que mantém nossos corpos. Sem ele, que seríamos nós? Que seria de nós sem a dureza das pedras? Não é? Sem a capacidade densa da terra. Mas é a água que traz a mensagem do que deve ser gestado na terra. Ela é matriz. Ela traz um código. É por isso que ela é capaz de partejar um besourinho e nos partejar também. Né? Porque ela traz um código. E esse código continua dentro das células também, depende do elemento água. E aí, esse elemento é o elemento da comunicação. A água se torna motriz, ela se move. Então, ela é matriz, depois ela se move, trazendo as informações intercelular. E não satisfeita, ela nutre, porque senão morremos na secura, na aridez. Né? Até falar precisa de água. Licença. O ser vivo precisa de água. A saliva doce não brota. Tem um poema dos Dogons de Mali, um costume. Quando a criança nasce, a avó ela enche a boca de água e asperge sobre a criança, sobre a boca da criança. E é assim que ela vai aprender a falar. Segundo eles, os mortos não falam pela aridez, falta a água. E ela, a senhora da fala e da escuta. É um poema do Goethe. A alma do homem é como a água, do céu vem, ao céu sobe, de novo a terra desce, em eterna mudança. O poema continua sobre a aliança da água e do ar. Aqui já vira, é interessante. Nós então estivemos ali com o elemento líquido, agora nós estamos com vapor. Porque dentro dos elementos químicos, a água é uma surpresa física e química. E essa surpresa é porque é o único capaz de se apresentar em 3 estados. E tem o 4º estado, que ainda está em fase de pesquisas, não é? Mas é esse estado quântico da água, onde ela é capaz, estamos falando sobre ele, de trazer essa informação, de repassar a informação. E cujo elemento fundamental para ela fazer isso é a sensibilidade e o magnetismo. Pode seguir. Similaridades, segue, que é outro trabalho da água, que a gente vai encontrar nessas formas que conversávamos, né? Seguindo. Veja só. E se a gente olhar nossas mãos, nossas digitais, né? A gente vai se sentir irmanado, não tem jeito. Aí eu penso que é muito importante nessa pedagogia das virtudes lembrar tudo isso. Porque se depender somente das informações utilitárias sobre a água, não vai mudar muita coisa. A água é um bem comum, sabemos, e lutamos para que seja. Porque do outro lado, do ponto de vista político, tem muitos que lutam para que não seja. Seja um bem econômico, né, de uso
mas não de domínio público. Essa é outra história que a gente tem que sempre estar atento para isso. Se nós pensarmos que a privatização da água tem gerado nesse planeta, a gente tem que assumir uma posição ética, não é? Contrária a isso. Imagine que para beber um copo d'água eu tenha que ter um cartãozinho, como um cartão de crédito, como acontece na África do Sul. E quem não tem, bebe água poluída junto com os animais, né? Então, a gente tem que estar pensando nisso. A água é um bem comum. Vamos lutar por esse direito. Mas a água precisa ser um bem-querer. Se a água não se tornar um bem-querer, a gente não vai cuidar da maneira que precisa ser cuidada. Também dentro de nós nos poluímos. As nossas águas, a gente trata de forma muito similar a que a gente trata as águas fora de nós. Essa consciência, eu costumo dizer que lembra a onda. A onda, quando ela dobra, a parte interna e externa segue o mesmo movimento. É muito congruente. E a gente precisa pensar nessa congruência nossa, das nossas águas internas e externas. Só uma lembrança. E aqui eu faço hoje, assim, uma lembrança. Isso aqui é a bacia do Rio Doce, minha gente. Essa é a bacia do Rio Doce. E a bacia do Rio Doce é um coração. E hoje é um coração ferido. Não é tão linda essa bacia. Eu usava sempre por causa dessas duas imagens. Mas hoje, quando eu olho, o sentimento é um sentimento de dor ainda. A gente sabe que a vida é mais forte. A vida é muito forte. Se a gente deixar um tempo para que ela se recupere, ela se recupera. Mas precisa de cuidado. É só lembrando que nosso corpo é um rio, nossas artérias, grandes afluentes, tal como a circulação sanguínea regenera o corpo humano, o fluxo das águas nutre o imenso corpo da Terra. É muito bonito sabermos assim, isso é de Edgar Morin, que somos 100% natureza. Não podemos prescindir nem um tiquinho, mas somos 100% cultura. Esse momento aqui onde nos falamos, esse é uma presença cultural que nos define como humanos. A pedagogia das virtudes, cultivar as virtudes, é coisa de humano. O animal segue o seu código de vida, de busca de defesa, de procriação, de estar no lugar certo, na hora certa, seu organismo. Nosso organismo, nós trazemos isso, uma máquina extraordinária. Enquanto nós falamos aqui, se alguém filmasse as nossas cabeças, não é o que acontece com os nossos neurônios, escutando uns aos outros, pensando, é extraordinário. É uma máquina viva, dinâmica, mas o que nos faz escolher é porque somos seres de cultura, somos capazes de cuidar. Isso Hegel diz isso. O que faz o humano é o cuidado. E a gente sabe disso. Um bebê que nasce, se não tiver cuidado, ele não consegue, né, sobreviver. A natureza sabe, a máquina viva sabe se cuidar. Ela tem um sistema próprio para isso. Nós nascemos frágeis para nos dizer que precisamos aprender a ser cuidados e assim aprender a cuidar. A gente tem água turbulenta, água que não reflete. Se a gente não tiver tempo de remanso como um rio, vamos viver o tempo do rio, tá bom, ora é cachoeira, ora é correnteza, ora é remanso, ora é foz. A gente precisa disso para refletir, porque senão não dá tempo, não é? É reflexão, portanto, outra importante virtude da água. Para que as águas revelem o céu, é preciso transparência. Turvo o espelho, disforme é o reflexo. Circularidade, recursividade, cooperação. O que me impressionou naquele movimento dos estudantes de São Paulo é pedir para que as aulas acontecessem em círculo. Eu digo, gente, que coisa linda. Então, esses meninos pedindo o círculo. O círculo é a imagem da cooperação. Nós falamos juntos, cada um pega o bastão uma hora, a palavra vai mudando. A palavra é o poder, né? Afinal, quem constrói o mundo é o verbo, né?
Deus usa o verbo para fazer emergir o mundo. E quando a palavra passa da Regina, passa para mim, vai passando, né? Depois para vocês. Essa é muito importante, é o círculo. Pena que os auditórios não sejam em círculos. É uma pena. Mas os meninos de São Paulo lá pediram sala de aula em círculo. Temos aí também a integração, a unidade na diversidade, o encontro. A água é senhora das confluências. Todo pingo d'água quer confluir. Não pode fluir sozinho, porque senão ele seca. Né? Precisa estar junto para não secar. Daí o esforço da cooperação. A gente precisa aprender cada vez mais a atuar em cooperação. Eu sinto que a universidade ela poderia se renovar muito. Se tivéssemos mestrados coletivos, doutorados coletivos, não é? Imagina, nós temos, ontem me procurou uma pessoa do CSA, esse movimento de coagricultores, de consumidor sustenta, agricultura sustentável. Bom, e o sonho dela era fazer um mestrado com esses grupos de CSA, que já são muitos, aqui em Brasília. Eu digo, olha, a gente pode chegar aqui nessa casa, no máximo, a pesquisação, que é já uma abertura enorme, e que não é tão aceita pela universidade assim. Quem faz pesquisação é quem gosta de extensão universitária, é um pouco fora daqueles que têm mais poder na instituição universitária. Né? A instituição universitária são aqueles que fazem pesquisas, os estudantes vêm para a pesquisa do pesquisador, não para realizar uma pesquisa sua, não é isso? E é pessoal, o interesse seu, é um pesquisador. Então, a pesquisação não cabe muito nesses moldes. Vai, ela segue, ela tem força, mas muito pouca. E aí eu falei para a pessoa, a única forma ainda é a pesquisação. Né? E a gente não pode... Podia fazer uma pesquisa coletiva, ela entrar várias pessoas que se interessam, cada uma tendo uma abordagem, e escrever um texto belíssimo, coletivo, vivo, de interação. Mas não. Ainda é tudo muito individual, o mérito é individual, é a meritocracia repete esse movimento. Por isso, quando a gente pensa, quando eu me posiciono contra a meritocracia, é porque eu acredito na virtude da cooperação. Eu acho que sem ela a gente é muito infeliz. A solidariedade e a cooperação são caminhos abertos para a felicidade. Para uma gota isolar-se é morrer. A paz, como a água, é uma ação amorosa de aproximação dos contrários. Isso é de um texto meu chamado Água e Paz. Acho que eu fiz para um convite, eu fiz esse texto provocado por um convite da Regina na Ordem dos Arquitetos, não foi? Foi, exatamente. Movimento em ciclo, fluxo, seiva, oxigenar, irrigar, permear. Somente uma nova sensibilidade, aliada da vida em todas as suas manifestações, pode sustentar um desenvolvimento humano capaz de preservar a integridade da vida e suas possibilidades criativas. Por isso, eu gostaria de terminar a minha fala lembrando a importância da sensibilidade para a gestão, minha gente. Gestão da água não é uso racional da água. Também, não vou tirar a racionalidade, né? Mas é uso sensível da água também. Sem isso, a gente é assim, pagão. Mas não pagão daquela história que a igreja falava que quem não acredita em Cristo é pagão. Mas é pagão aquele que não sente, não é capaz de perceber a sacralidade da vida. Isto é o paganismo, não é outra coisa. É a incapacidade de perceber que Deus se revela em múltiplas formas. Eu me lembro de uma frase bonita do Ramana Maharshi, que dizia o seguinte, ele ia ver missa, se fosse convidado, ele ia. Ele dizia, porque Deus se apresenta em cada ser humano de uma forma diferente. Para conhecê-lo melhor, eu preciso conhecer melhor
como os outros seres o percebem. Só assim eu posso entendê-lo melhor. E nós voltamos novamente à sensibilidade. Somos incapazes de olhar o outro como legítimo outro, se não for pelo viés da sensibilidade. Somos incapazes de perceber a beleza da vida e reverenciá-la. A saúde da vida, que é a santidade. A palavra é santé. Em francês, que tem origem latina, é santidade, é o são. Né? E assim, essa sensibilidade será capaz de nos renovar, criar uma outra humanidade mais criativa, mais amorosa e capaz de uma gestão duradoura, verdadeiramente sustentável da vida. De todas as comunidades de vida, não só da nossa vida, porque a nossa vida é uma vida de regente, de uma sinfonia. Ser regente exige muita sensibilidade, muita capacidade de escuta, muita capacidade de perceber a diversidade dos instrumentos. É isso, maestro? Não precisa muita sensibilidade para ser um grande regente. E ser regente da vida, realmente, é muito especial. É uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito que é uma alegria muito grande. Né? E esse é o convite para pensar a água hoje, nesse dia, de uma outra maneira, de uma forma mais amorosa. Muito obrigada pela escuta carinhosa de vocês e pelo convite. Valeu. Regina me passa o microfone com a incumbência de trazer a voz masculina. E, de fato, eu acho que na questão da água, o masculino e o feminino precisam fazer esse casamento sagrado. Porque o masculino, o nosso cérebro esquerdo, tem a função de encontrar as estratégias para operacionalizar um projeto. A grande questão desse dia, que homenageia a água, é que projeto? E de que parte do ser vem esse projeto? Né? E muito tem se falado de que parte do nosso desequilíbrio é justamente o excesso do masculino. Talvez o excesso da racionalidade. Que, ao se tornar excesso, se desconecta da outra dimensão, que é o feminino, o sensível. E aí o masculino se torna instrumento de projetos que desonram o feminino. E esse dia de hoje, ele nos faz lembrar exatamente desse grande quadro de uma desonra do feminino, se nós considerarmos a água como um elemento feminino, vindo pela excessiva racionalidade, né? Que coisifica, diminui e torna o feminino, esse feminino específico, a água, apenas um objeto de consumo, uma coisa. E na fala tanto da Regina quanto da Vera, ficou muito claro, e eu queria colocar a maneira como você terminou, de uma sensibilidade, como você coloca? Isso, uma sensibilidade aliada às forças da vida, que é uma expressão que fala do oposto curativo, terapêutico do que realmente está acontecendo. Porque o que está acontecendo hoje é a gente sabe, é a coisificação de todo o mundo, de toda a natureza, e especialmente, esse dia de hoje nos lembra, especialmente da água. Especialmente, não que os outros elementos não sejam importantes, mas porque a água, ela tem entre todos os elementos que são fundamentais para a vida, a água, ela nos traz uma mensagem muito singela, no sentido de que toda a vida veio da água, nos diz a ciência. Primeiro de tudo, a vida nasce nos oceanos. Depois nós, pessoalmente, como as duas colocaram aqui, nós flutuamos numa água primordial no ventre das nossas mães. E depois foi com água do seio, água nutritiva, que nós fomos alimentados desde o início.
né? Então, ela é tão óbvio o simbolismo da água, né? O significado dela é tão especial. E, como grande anciã, como grande senhora, a água compartilha do destino dos anciãos da nossa cultura. Porque a gente vive um tempo de desmerecimento dos anciãos. Outro dia participei de uma mesa sobre justamente os direitos, desculpa, deixei aqui você, dos direitos da chamada terceira idade, né? Como existe um sofrimento sutil em cima das pessoas que avançam na idade, saem da fase produtiva e passam a ser vítimas de uma espécie de hierarquia etária, em que o que está lá em cima nessa hierarquia etária é aquele que tem força para produzir, gerar dinheiro. Logo depois vem a criança, né? Nessa coisa romântica que a gente tem com a criança. E logo o envelhecimento fica relegado ao esquecimento. E isso se expressa até nas políticas de aposentadoria, né? Aliás, no sutil, até o termo aposentadoria, o que é? É relegar uma pessoa ao aposento, né? Como se um ser humano não tivesse mais a sua jornada. Então, se a nossa cultura ela desonra de tal maneira o ancião humano, o que dirá do ancião não humano? E a grande anciã, a grande senhora, né? Ela é igualmente desonrada, né? Os povos que fazem, a gente tem notícia de povos que têm uma relação mais respeitosa em relação aos seus anciãos. Curiosamente, são povos que têm uma relação mais respeitosa em relação ao mundo natural. Porque o mundo natural é o grande ancião, é o grande mãe e o grande pai, né? E aí, o que é o nosso sofrimento? Uma enorme insensibilidade desconectada da vida. O oposto do que você nos coloca, porque o que você nos coloca é a terapêutica. É a terapêutica. A terapêutica é o resgate da sensibilidade aliada à vida. Adorei essa expressão. E que realmente, em termos de educação, ela tem que vir junto e talvez, seguramente, talvez não, acima das questões técnicas ligadas à água. Mas isso exige uma conversão, uma profunda conversão de crenças, né? E encontros como esses são tentativas, e ocorrem em muitos lugares do mundo, tentativas de reconceber nossa relação com as águas, que precisa passar pelo afeto. Porque, olha, quem faz a desonra e a destruição da água ficou prisioneiro da razão e não consegue mais se conectar com afeto. Então, uma política que tem essa desconexão, ela está a serviço sempre de outros projetos. São projetos de poder que querem, no fundo, ganhar algo, especialmente dinheiro, com o que quer que considere passível de retirar lucro, né? E a água, a gente vê, politicamente, sofre essa pressão para virar um produto comercial, o que é, na minha opinião, a oficialização de uma profunda dessensibilização em relação ao que é a vida, né? Esse modo de pensar é ele que está nos levando para uma situação de... Nós estamos encalacrados numa situação que é fruto desse modo de pensar. A gente não pode deixar de dizer isso. O modo de pensar que hipertrofiou essa objetividade e desconectou da questão sensível nos torna coisas também. Nós, humanos, coisas também. Assim como a água é coisa também. E eu queria, assim, de novo, honrar os antigos que escolheram a água como o elemento que simboliza a nossa emoção. Porque, primeiro, o Emoto mostrou a sabedoria deles ao demonstrar mesmo, com experimentos, que a água responde à nossa emoção, né? A água responde à nossa emoção. Nesse sentido, a água se torna um ser vivo, sensível. Mas, além disso, dela responder à nossa emoção, a água é também
metáfora de nós mesmos, né? Muitas das imagens, tanto Regina quanto Vera, que trouxeram aqui, mostram esse elemento, como a água é metáfora, como parece ser uma fonte de descobertas e de ensinamentos interessantes e profundos sobre nós mesmos, né? Especialmente nessa dimensão do afeto, na dimensão, né, da emoção. Eu queria pensar junto com vocês sobre alguns elementos. Deixa eu só ver se eu consigo operar isso aqui direito. Antes de entrar nas imagens, nessa reconstrução da nossa relação com o mundo natural, em que tantos valores precisam ser trocados, porque nós vivemos valores invertidos nessa relação com o mundo natural, uma das coisas que me parece mais interessantes é o que alguns antigos e uma certa tradição, eu considero assim uma tradição dentro das tradições espirituais, que eu chamei de tradição dos analogistas, porque alguns sábios do passado usaram o mundo natural como metáfora, como analogia em relação a processos da alma, né? Isso remete ao fato de que um bom jeito de viver essa relação com a natureza é considerá-la um livro vivo que nos ensina, e nos ensina sobre nós mesmos, porque é fácil considerá-la como um livro que nos ensina sobre como a vida funciona, né? A ciência tem feito isso. Os primeiros cientistas, aqueles que ainda em séculos e séculos passados, que consideravam que a ciência era uma tentativa de ler a mente de Deus, entender como Deus pensa, eles tinham um pouco mais essa, vamos dizer assim, essa percepção não materialista de que há uma dimensão metafórica na natureza. Então, eu queria explorar com vocês algumas das metáforas que as águas trazem sobre nós mesmos, né? A primeira coisa que a gente sabe é que em lugares ou em situações, em famílias, em grupos, onde existe falta de afeto, onde o afeto está preso, né? Ali as pessoas vão se tornando áridas. Vão se tornando áridas. Um historiador um psicólogo chamado Lloyd de Mause, que é o proponente da chamada psicohistória, né? Psicohistória, o estudo das motivações psicológicas dos eventos históricos. Ele fez uma análise do estilo de educação da Alemanha pré-nazista e o que esse estilo de educação provocava na vida emocional dos meninos. E ele faz uma relação entre a negação do afeto de um sistema educacional e a criação de um dos momentos históricos mais terríveis, que foi o nazismo. Mesmo quando não é tão grave, quando não é tão radical, quando falta o afeto, quando falta a água, as pessoas vão perdendo o viço. Vão perdendo o viço. Onde tem água, tem vida. Onde falta água, a vida está lá. Mas ela precisa lutar para se adaptar. Ela precisa lutar para sobreviver, né? E quando você vê uma imagem como essa, o que isso fala de você? O que isso fala de você? Me permitam, eu gostaria muito de poder escutá-los, mas esse momento não vai ser o apropriado para escutá-los. Tenho certeza que vocês estão tendo insights. Mas aqui, cores se revelam, né? Cores, vida, parece ter muita tranquilidade aqui, não é? A Vera deu a chave há pouco. É preciso que a água fique tranquila para ganhar transparência. E quando a água é tranquila e ganha transparência, a gente consegue ver o que está submerso, né? E o que está submerso na água, eu lembro
Eu lembro, porque tinha muito interesse nesse assunto, eu queria ser oceanógrafo quando eu tinha 10 anos de idade, sabe? Eu cheguei a mandar uma cartinha em português para o... Não cheguei a mandar porque eu não tive como não achar o endereço, mas eu escrevi uma cartinha para o Jacques Cousteau, porque eu queria que o Jacques Cousteau me aceitasse como mergulhador com 10 anos de idade, né? E eu me lembro, porque eu lia tudo sobre isso, o impacto nas pessoas de verem o mundo submarino filmado pela primeira vez. Aquela surpresa de como é o que está lá embaixo, né? Aquela fertilidade de formas e cores nos locais apropriados, né? Alguns não, mas essa imagem nos revela que quando as nossas águas internas conseguem ganhar serenidade, né? Dessa serenidade, dessa transparência, começam a surgir cores e formas de uma beleza extraordinária. Nós somos assim. A nossa beleza se mostra quando nós nos tornamos transparentes. E aí dizem os antigos, quando a mente se torna tranquila, quando as emoções se tornam tranquilas, né, aí elas podem refletir a luz que nós guardamos dentro. Mas não é só isso que nós somos. Nós também somos o contrário, o oposto. Nós somos, eventualmente, águas revoltas, somos águas que saem das margens, somos águas que destroem, né? E aqui uma imagem de uma dimensão da experiência humana. Esse tsunami que destruiu parte do Japão é metáfora de momentos das nossas vidas em que as emoções saíram dos limites e nós acabamos testemunhando a destruição, né? Agora, quando a água consegue ganhar ritmo, fluxo, aqui a Vera, também Regina, deixaram claro, né? Essa capacidade de adaptação da água é a maior de todas as mensagens sobre relação. Pela flexibilidade, a água sempre chega onde tem que chegar. Ela está indo em direção ao oceano, né? Ela tende a parar quando os obstáculos são muito fortes, né? Até que alguma coisa ocorre e ela vai achar o caminho para voltar ao seu rumo. Se ela não consegue achar, ela começa a ficar outra coisa, fica uma água parada. E vocês sabem que a água parada não é um bom sinal. Mas essa grande lição que nós aprendemos, a natureza nos mostra, ela abre um capítulo e mostra assim, olha aqui como são as coisas, né? Quando você aprende a ser flexível, e para mim eu confesso que demorou muito para eu aprender a ser flexível, e estou aprendendo sobre isso ainda, né? A gente acaba encontrando os caminhos. Quando não encontra, eu diria assim que infelizmente, eventualmente, nós vivemos estados emocionais assim. E convivemos com pessoas que estão com estados emocionais assim. A água não tem vida, a água parou, a emoção parou, né? Não tem mais fluxo, e aí essa água começa a adoecer e vai começar a morrer, né? Qual que é a saída para essa água? A saída para essa água é uma grande chacoalhada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, abrir canais para onde ela possa buscar relação, entrar com águas que têm fluxo, entrar em contato com águas que têm fluxo, ela própria recuperar o seu fluxo. E aqui vem o que a Regina disse no poema. Há uma pureza que não se perde. Essa água está aparentemente morta, mas se você botar essa água aqui para correr dentro de um riacho, e já ela começa a recuperar sua natureza original. Nós, seres humanos, somos assim. E sem falar das profundidades que nós temos, né? Existem profundidades abissais que nós só podemos tentar explorar com equipamentos adequados, preparados e com segurança, porque senão a gente se perde nelas, né? Da mesma forma que sempre a mão onde a gente coloca a nossa emoção, aquilo ali floresce. Então,
Nesse dia que nós estamos lembrando da água, nesse curioso processo que nós encontramos de encontrar datas para aquilo do que nos esquecemos. Desculpa a banalidade, mas não existe o Dia Mundial do Homem, existe? Existe o Dia Mundial do Dinheiro? O Dia Mundial do Capitalismo? Não. Só lembramos dos dias daquilo que nós negamos. Por isso tem o Dia Mundial da Mulher, por isso tem o Dia Mundial da Água, tem o Dia Mundial do Índio. São lembranças daquilo que nós precisamos integrar, reintegrar, dar o devido espaço e o devido lugar dentro do quadro geral da nossa vida. Então, nesse dia em que nós estamos tentando lembrar disso, eu só posso deixar a mensagem de que uma dimensão da água, dentre as várias que nós podemos olhar, e algumas fundamentais, como a política, como a realmente masculina, porque quando a Regina me passou a voz, vamos ouvir a voz masculina, eu acho que eu tenho uma voz grave, mas a minha fala não é tão masculina, porque ela fala da sensibilidade essencial. Eu acho que num assunto como esse, o feminino não pode ficar de fora. Eu tenho muito medo da voz que é masculina sem o feminino. Mas, então, fica essa mensagem de que a gente possa explorar as metáforas que a água traz sobre nós mesmos e, dessa maneira, ganhar um nível mais profundo de relação com ela, saindo fora desse grande equívoco, que é tratar a água como coisa. Realmente um desafio grande, né? Falar depois de falas tão molhadas, né? Tão inspiradas, tão do fundo do coração, né? De almas tão lindas aqui. Mas, né, o Billy Bill falou que tem uma voz grave, mas que a fala é suave. Eu tenho que concordar. Então, eu vou tentar fazer minha fala mais numa dimensão de como que isso pode decantar, né, em práticas, né, em transformações, porque o momento do planeta pede isso, né? Pede reflexão, né, que é isso que a gente está fazendo, né? Ver, né, que sentido de água a gente está falando, mas também requer e pede prática, né? O Dalai Lama está sempre nas peregrinações dele fazendo esse convite, né, de que sim, a gente, né, medite, faça as nossas diligências, nossas orações, mas que a gente realmente invista nossa energia vital também para gerar transformação, né, e compartilhar o tesouro que cada um tem, né, o dom, o talento, né, com os outros e gerar transformação objetiva na ponta, né. E dentro disso eu queria trazer umas reflexões, né, trazer um pouco assim também algumas oportunidades que eu vejo, né, estando aqui em Brasília, né, estando também eu que trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, algumas coisas que estão no horizonte e que se colocam aí como oportunidades para a prática disso tudo que foi falado, né, aqui antes de mim. Eu acho que Brasília, né, o Brasil se coloca numa posição muito central dentro desse momento, eu vejo dessa maneira. E tenho ouvido muitas pessoas colocarem dessa forma também. Nossa cidade, né, acho que pela gênese dela, né, esses dias eu fiquei sabendo de uma história que eu não vou saber reproduzir aqui no detalhe, mas que a escolha aqui da região, né, pelo Visconde de Porto Seguro se deu exatamente pela condição da água, né, dessas três lagoas, né, que temos aqui na nossa região e que são cabeceiras das principais bacias, Lagoa Bonita, Lagoa Feia, né, que é aqui na região de Planaltina, né, e que a partir dessas águas emendadas, né, e da riqueza hídrica que a gente tem aqui, simbólica, foi que a nossa cidade nasceu e foi escolhida para ser a capital federal, isso, né, há bastante tempo atrás. E dentro disso, nós vamos ter, em 2018, o Fórum Mundial da Água, o 8º Fórum Mundial da Água, né?
também olhando do ponto de vista cíclico, né, um novo ciclo da água, né? Se os ciclos são de 7, como muitos falam, né, um novo ciclo está se abrindo. Esse é o 8º fórum. É a primeira vez que o fórum acontece no hemisfério sul, né, do planeta, que também acho que simbolicamente é muito significativo, né? Toda essa lógica do sul, né, de uma nova lógica que nasce a partir do sul, eu acho que pode realmente se manifestar, ou pode ter, né, uma contribuição muito significativa com a realização desse evento em Brasília em 2018, né, exatamente há 2 anos daqui para 2 anos, né? Vai ser em março de 2018. E aí, então, dentro disso, se coloca qual que vai ser o legado de Brasília, qual que vai ser a contribuição de Brasília, que tijolinho que Brasília vai deixar dentro dessa construção, né, desse imaginário e dessa visão para a água, né, que a gente está discutindo aqui nessa mesa. Que valores são esses, né, ligados à água? Eu vejo, né, e a gente está se articulando aí com uma série de parceiros, que 2017, né, é um ano importante para se preparar. 2016, naturalmente, mas 2017 é um ano importante para se preparar, né, para, assim... O evento de 2018 é um evento de uma semana. Então, na verdade, o grande acontecimento é todo o amadurecimento até chegar lá, e lá é o coroamento, né, de um processo. 2017 comemora-se os 300 anos, né, que aqueles pescadores encontraram a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Rio Paraíba do Sul, né, a padroeira do Brasil, né, há 299 anos atrás, né, eles encontraram... Não, ano que vem completa 300 anos desse, né, fato histórico aí, que gerou uma grande... né, naquele momento histórico ali, né, depois teve todo um desdobramento, mas assim, que, né, a gente está comemorando essa data muito interessante e auspiciosa para o nosso país, para a padroeira do nosso país, para a mãe, né, conectando com tudo que as 3 falas trouxeram, ligaram ao feminino, a imagem da Nossa Senhora de Guadalupe que você me mostrou ali embaixo, né? Então, eu acho que essa é uma sincronia muito positiva, né, e que eu acho que a gente pode aproveitar de uma boa forma, né? Tem um grupo de pessoas se articulando nesse momento para fazer um grande encontro, né, que vai ser um 2º seminário transdisciplinar da água, né, o primeiro aconteceu em 2012, para exatamente trazer, né, essa perspectiva das águas e da paz, né, realmente de uma outra relação com a água, né, e fazendo aí né, confluência com a fala do Bilibio, no sentido de que a água não é recurso hídrico. Né? Recurso hídrico é uma fatia, é um pedaço, é um pouco do que a água. Ela é recurso hídrico, sim, né? Mas a água é muito mais. Né? Então, esse reconhecimento da dimensão imaterial, sensível, espiritual da água, ela tem que estar no centro. Né? Ela dá o tom para que tipo de gestão que a gente quer ter. Mas ela que dá o tom. Não é a gestão de recursos hídricos dá o tom da nossa relação com a água. Né? O grande da relação da parte, né? A imagem maior. Então, dentro disso, está sendo costurado com uma série de parceiros, né, esse evento. Né? Talvez o Papa venha a Brasília também, né, no ano que vem. E ele também é como uma pessoa que tem levantado bandeiras, acho que bastante afinadas com tudo que foi dito nessa mesa. Então, a gente está nessa convergência para ver como que isso pode realmente ser uma contribuição de Brasília para esse fórum. Né? De, olha, vamos discutir água, mas que água que a gente vai discutir? Né? É só recurso hídrico ou a gente está falando de muito mais? Né? Então, acho que esse é um segundo, na verdade, ponto que eu queria destacar como uma oportunidade. Né? Também a oportunidade da gente, né, conectar todas as ações, né? Acho que o movimento da pedagogia das virtudes e vários outros que estão, né, caminhando na mesma direção, né, o Cultivando Água Boa, Descoberto Coberto, todos esses movimentos de valorização da água, de cuidado da água, de conservação desse olhar mais inter e transdisciplinar, da gente convergir para esses 17 objetivos, que eles são bem amplos. Né? Eles são bem amplos, eles têm uma alma que cabe tudo.
Cabe tudo isso que a gente está falando lá dentro, né? Então, acho que isso realmente é uma oportunidade que a gente não deve, né, deixar passar. E sobre, né, sobre a questão da água, né, falando um pouco mais, eu acho que a gente está próximo de realmente uma revolução no campo da água, né? Mas não uma revolução né, armada ou desse tipo de revolução, uma revolução no entendimento da água, né? Que passa por isso que a gente está falando aqui, que foi tratado nessa mesa, de se relacionar com ela de outra maneira, né? E eu acho que essa pergunta que foi colocada aqui pela Regina e pela Vera, de o que é água em contraposição de quem é a água, eu acho que está no centro disso, né? Tem estudos no mundo todo que têm sinalizado para que a água, né, para o entendimento, né, de que a água realmente ela tem uma capacidade de reter informação, né? Num certo nível, a gente já sabe disso, né? Muitas das informações climáticas hoje que a gente tem, né, sobre o clima do passado vêm, né, do gelo né, da Antártida, do Ártico, né, que fica ali informações gravadas, né, níveis de gases que ficam ali registrados, né. A água também nas cavernas, né, na estalagmite, na estalactite, ela também, né, faz né, caminho, meio para essa memória, porque aquilo ali você faz uma datação, você sabe como se deu o processo, como é que eram as superfícies em certas regiões. Então, esse nível de informação ligado à água, a gente meio que já está aceito, né? Mas tem um outro nível, que é do campo imaterial e energético, né? Por exemplo, que traz a questão, todo o trabalho da homeopatia, né? Que não se sabe, a ciência não tem uma explicação como que uma substância que você vai diluindo, né, e que chega no momento ali, o Paulo, né, a Ângela não está aqui, né, do Instituto de Saúde Integral, mas assim, como que chega no momento que você não tem mais matéria, você não tem mais molécula, mas aquele padrão vibracional segue, né? E quanto mais diluído, mais potencializado fica, mais energizado, mais vital, né, mais ativo. Como pode? Né? Como pode? A gente não sabe responder essa pergunta, né? Várias outras pesquisas que têm sinalizado a questão realmente de uma memória objetiva, né? Tem pesquisadores dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, né, que a gente está em contato, que tem realmente colocado essa questão da água como uma célula de memória, né? Porque a molécula da água, ela, na verdade, não fica uma aqui, outra acolá, solta, né? Ela se juntam em clusters, né? Tem até um filme muito legal, para quem ainda não assistiu, de assistir, que chama Water, the Great Mystery, né? A tradução seria Água, o Grande Mistério, que está até disponível, já legendado na internet, que mostra exatamente isso, essa capacidade da molécula da água de se impressionar de mais de 240 mil formas diferentes. Então, realmente funcionando como uma grande memória, um grande computador, né? Que está registrando aí tudo. Né? Está registrando produto químico, mas está registrando pensamento, está registrando emoção. Né? Que é um pouco que, por meio de foto, o trabalho do Emoto traz, objetiva. Né? Que, né, acho que esse final de semana houve uma homenagem para ele, né, ali na beira do Lago Paranoá, que o Instituto Toca do Sol promoveu, e realmente eu acho que é muito revolucionário o estudo dele. Né? Foi muito mal compreendido, foi colocado ele no campo da pseudociência, taxado, né? E ele faz a leitura dele, ele vê ali no cristal um Buda, vê, né? É a visão dele daquilo. Agora, tem uma questão objetiva que está colocada, que assim, a harmonia de uma água que é impressa com um padrão vibracional de um obrigado, de um vou te cuidar, alguma coisa do tipo, e o padrão disforme, desagregado, né? Esteticamente feio, né? De um padrão vibracional do eu te odeio, eu vou te matar, né? Então, essa é uma questão objetiva. Né? E ele tirou a foto. Antes o pessoal, né, tinha essa expressão, mas você fotografou? Tem essa expressão, né? Ele fotografou. Tudo isso que a gente fala do campo energético, material, ele foi e tirou foto, né, e mostrou. Não foi muito compreendido. Né? Já fez a passagem aí há 1 ano e pouco atrás. Mas eu acho que esse é um campo de desenvolvimento importantíssimo no campo da água.
né, de mostrar, realmente superar que a água um mineral, né, incolor, insípido, né, muito mais do que isso, né? Então, essa ressignificação para a água, né, que eu acho que está no campo dessa revolução, que é de natureza subjetiva, mas também objetiva, de propriedades, né, moleculares, de capacidade de cura, de olhar a água, por exemplo, como fonte de cura. Porque hoje, quando a gente fala de água e saúde, a gente dá um monte de exemplo de água e doença, né? Por quê? Porque tem uma questão realmente objetiva de que 70% das internações hospitalares, esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, são decorrentes de doenças de veiculação hídrica. Então, de fato, é verdade, sim, que a água, né, ela traz muitas doenças, a água não tratada, não cuidada, né, traz muitas doenças, sim. Mas tem um outro lado da moeda que a gente está esquecendo como civilização, que é a água como fonte de saúde, como fonte de cura, né, e que está na hora da gente resgatar, né, não só com novas tecnologias, mas também resgatando saberes tradicionais, saberes ancestrais, né. Eu dei o exemplo da homeopatia, que é um caso desse, da água como veículo de cura, né. A gente também tem a crenoterapia, né, que o próprio SUS, né, já trouxe como uma prática integrativa complementar, né, acolhida aí pelo governo brasileiro, está lá na política pública. Só que ninguém está utilizando, né? Crenoterapia, para quem não sabe, é você tratar as pessoas com água com propriedades curativas, né? Resgatar essa coisa dos spas. As pessoas iam para os spas, os romanos, os gregos, né? Os banhos, exatamente. Nosso país é riquíssimo nesse campo. Tem alguns circuitos das águas, né? Isso é água, isso é saúde, né? Isso é saúde. Plasma de Quinton, né? Água a uma certa profundidade, água do mar a uma certa profundidade tem propriedades também curativas. Então, assim, várias frentes, né, de desenvolvimento para esse novo olhar para a água, né? Então, essa revolução, eu acho que ela passa por isso, ela passa pelo novo e pelo resgate. O novo, no sentido de um novo olhar, que, né, foi o que essa mesa trouxe, né, um olhar mais sensível, um olhar mais sutil, mas também com tecnologia de ponta, né, vendo o que antes a gente não era capaz de ver, né, e cuidando de um jeito que a gente nunca foi capaz de cuidar, né. E o cuidar, ele traz esse nome, né? O Leonardo Boff tem um livro chamado Saber Cuidar, que ele trata disso de uma forma assim, muito interessante, que o cuidar é isso, a união da objetividade e da subjetividade, né? A gente precisa de cuidar do planeta. A Vera falou de sermos jardineiros do planeta, né? Que também é um belo, né, símbolo, imagem para o que a gente tem que ser. Mas o cuidar, ele traz isso, né? Porque a gestão é muito dura, né? A gestão é muito yang, muito cabeção, né? É importante também, né, fazer uma boa gestão dos recursos hídricos. Ok, mas isso não é o todo, né? E o cuidar, ele traz isso, ele traz esse lado da subjetividade, do carinho, da atenção, né, que a gente também tem que resgatar. Então, pessoal, né, falei que minha fala seria mais objetiva, né? Queria, além dessa questão dos ODS que eu trouxe, que eu acho que é uma oportunidade para todos nós, também trazer uma outra oportunidade muito importante que tem um rebatimento objetivo com a água, para fechar minha fala, que é a questão do zoneamento ecológico econômico. A Secretaria de Meio Ambiente do DF, ela, em coordenação com várias outras secretarias e vinculadas do GDF, estão compondo um grupo, né, para avançar com essa agenda dos ZEE. Para quem não sabe, o ZEE, né, o Zoneamento Ecológico Econômico, ele traz... ele é o início da história, né? É como deveria ser feita a gestão num território, que é justamente entender qual é a capacidade de suporte que o território tem. Ou seja, do ponto de vista do solo, do ponto de vista da água, do ponto de vista, né, econômico, da população,
o que é possível você ter numa determinada unidade hidrográfica, numa determinada bacia, né? Esse é o ponto de partida, porque você pode ter, não pode ter mais gente morando do que o meio ambiente é capaz de suportar, né? Só que até hoje a gente não seguiu essa lógica, a gente seguiu a lógica do vamos crescer e vamos expandir e vamos construir prédio e condomínio, e essa parte do meio ambiente aí depois vê lá, dá um jeito lá, faz uma placa bonita e está tudo bem, né? Isso aí está colapsando, né? No mundo todo está colapsando, né? E o ZE, né, que é uma política pública federal e que tem também a lei do ZEDF, ela traz, não, espera aí, antes desse movimento, tem um movimento que precede, né, que é um movimento exatamente de entender a capacidade de suporte dos territórios, né? Então, assim, do ponto de vista né, político e de tramitação de processos na Câmara Legislativa, a gente estava com o PDOT para ser revisto e depois o ZE. E o que o governador Rodrigo Hollenberg fez foi inverter essa ordem. Falou, não, primeiro vamos colocar o ZE, né, porque as coisas primeiras, primeiro, né? Vamos concluir o ZE, colocar em votação, e, na sequência, a gente revê o PDOT à luz do ZE. Né? Porque a gente pensa o ordenamento territorial a partir do que a natureza é capaz de nos oferecer. Senão, você começa, né, usando o termo, a matar a vaquinha. Né? A natureza, né, a gente tem que respeitar, porque ela tem uma capacidade de prestar serviços ambientais. Né? Se a gente, né, vai pegando mais, a gente entra no cheque especial e um dia colapsa. Né? Isso que muitas cidades, como São Paulo, Rio, estão vivendo. Né? Então, de agora até abril, maio, vão ser abertas audiências públicas sobre esse tema do zoneamento ecológico econômico, né? Que é uma forma objetiva da população participar, se informar, pressionar. Né? Porque tem também um outro lado da moeda, que é um risco grande disso entrar na Câmara Legislativa. E né, tem muitos interesses expressos lá dentro. Né? E, então, da necessidade da sociedade civil estar articulada e estar mobilizada para que realmente, né, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas, mas assim que o cerne, que o centro se mantenha. Né? Então, fazer esse convite, vão ter audiências públicas aí nos próximos meses, se informem. Né? O site da SEMA vai estar e já está dando muitas informações sobre isso. Eu acho que é uma pauta importante toda a sociedade se envolver e se mobilizar. Né, para o cuidado com a água, para o cuidado com o nosso território aqui no Distrito Federal. E também, lembrando que também no site da SEMA a gente tem o calendário, né, do mês das águas, né, que é uma iniciativa para gerar convergência de vários atores, né, do governo, da sociedade civil, da academia, para a gente entender um pouco mais, né, o que está sendo feito em termos de eventos, de lançamentos, de ações, de mutirões de limpeza no mês das águas. Então, no site da SEMA, que é www.sema.df.gov.br, vocês podem entrar lá, que tem toda a programação. Hoje tem uns 5 ou 6 eventos, e até o dia 31 de março, né, tem uma série de eventos que estão exatamente trazendo essa mobilização e essa aliança que a gente está tentando construir com vários parceiros, né, pelo cuidado da água aqui no nosso território. Tá bom? Então, muito obrigado e um bom dia para todo mundo.